Exploração de povos dá pra poucos a riqueza. Trabalhador vai boicotar a eleição burguesa. Derrota após derrota, a vitória é uma certeza. E viva a aliança operário-camponesa. Grande parte dos ativistas revolucionários se denominam agentes pragmáticos. Dizem eles: por que importar-se com os estudos, teoria e afins? Isso é para estudiosos e intelectuais. O mais importante é seguir adiante com os trabalhos práticos. Em contrapartida, existem muitos outros que acreditam ser necessário conhecer toda a obra dos grandes intelectuais para só depois trabalhar na prática de maneira apropriada. Gastam todo o tempo tentando ler tudo. É necessário negar tais atitudes em nosso aprendizado. Todos os camaradas devem dedicar tempo e atenção suficientes aos seus estudos com o objetivo de compreender a essência da nossa ideologia, o marxismo, leninismo, maoísmo. Mais importante que conhecer um grande número de livros, é preciso entender profundamente os aspectos básicos e essenciais da ideologia do proletariado. Se fizermos isso e aprendermos a aplicá-los em nossos trabalhos diários, estaremos aptos a aperfeiçoar nossa prática, tanto enquanto ativistas individuais, como na atividade do Partido Revolucionário em sua totalidade. Frequentemente entendemos e analisamos o mundo ao nosso redor de acordo com nossas limitadas experiências, chegando muitas vezes a conclusões equivocadas. Um entendimento apropriado do marxismo-leninismo-maoísmo pode ajudar-nos a superar tais equívocos. Por meio de nossos estudos, aprenderemos a distinguir entre o certo e errado em nossa própria prática. Também nos tornaremos aptos a reconhecer, criticar e lutar contra todos os tipos de oportunismo no seio do movimento comunista. Esse curso básico de introdução ao marxismo-leninismo-maoísmo tem como objetivo apresentar aos ativistas e trabalhadores em geral uma exposição dos aspectos fundamentais da ideologia do proletariado. Nossa ideologia é, antes de tudo, uma teoria de ação, concebida para ser posta em prática. A teoria em si se desenvolveu ao longo de numerosas e históricas lutas de classe. Portanto, é essencial compreender as condições materiais concretas e a prática social nas quais os grandes professores do proletariado, como Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao, puderam desenvolver e formular seus princípios básicos. Desta forma, este curso busca relacionar o processo histórico ao desenvolvimento do marxismo-leninismo-maoísmo. Começaremos pelo capítulo 1, o que é o marxismo-leninismo-maoísmo. O partido que dirige a revolução é o Partido Comunista, e a ideologia a guiar o pensamento e a prática do Partido Comunista é o marxismo-leninismo-maoísmo. Não obstante, muitos não têm certeza do que exatamente vem a ser a ideologia comunista ou o marxismo-leninismo-maoísmo, quais são suas características e aspectos. Muitos entendem-na simplesmente como as ideias de Marx, Lenin e Mao. Tal entendimento é incompleto, insuficiente e superficial. É preciso aprofundar-se no assunto e entender sua essência interna. Na época na qual Marx e Engels foram os primeiros desenvolvedores e propagandistas da teoria comunista, Engels, em 1847, escreveu um folheto chamado Princípios Básicos do Comunismo. Ele definiu o comunismo na seguinte frase: o comunismo é a doutrina das condições de emancipação do proletariado. Assim, Engels, nesta curta definição, explana que a essência da ideologia comunista é apresentar a teoria sobre o que é necessário fazer no objetivo de alcançar a liberdade completa da classe trabalhadora. Essa liberdade seria finalmente assegurada pelo estabelecimento de uma sociedade comunista. Stalin explicou o mesmo da seguinte maneira: o marxismo é a ciência das leis que regem o desenvolvimento da natureza e da sociedade, a ciência da revolução das massas oprimidas e exploradas, a ciência da vitória do socialismo em todos os países, a ciência da construção da sociedade comunista. Aqui, Stalin explica o amplo corpo teórico do marxismo. Primeiramente, trata-se de uma ciência que fornece as respostas para as questões relacionadas não apenas à sociedade, mas também à natureza. Desta maneira, o marxismo configura-se como uma ciência abrangente. Em segundo lugar, trata-se de uma ciência que visa a revolução. Essa revolução não é a dos ricos, como as anteriores revoluções burguesas das classes capitalistas, mas das massas pobres e trabalhadoras. E em terceiro, é a ciência da construção da sociedade socialista e comunista. O marxismo foi desenvolvido primeiramente por Marx juntamente com seu amigo Engels, há mais de 150 anos. As principais partes constituintes do marxismo são a filosofia do materialismo dialético e o desenvolvimento da concepção materialista da história, a crítica à economia política, responsável pela descoberta do modo de funcionamento do sistema capitalista e suas contradições, bem como a descoberta da mais-valia, que pôs em evidência a fonte da exploração capitalista, e a teoria do socialismo científico, baseada na compreensão da luta de classes e nos princípios táticos de lutas do proletariado. O leninismo é o marxismo da era do imperialismo e da revolução proletária.
foi principalmente desenvolvido por Lenin em meados do início do século passado, durante o percurso da Revolução Russa, enquanto era travada a luta contra o oportunismo da Segunda Associação Internacional dos Trabalhadores e avançava o movimento comunista internacional por meio da Terceira Associação Internacional dos Trabalhadores. O leninismo, enquanto defesa e avanço do marxismo, promoveu as seguintes contribuições. Em primeiro lugar, a descoberta das características do estágio superior do capitalismo, isto é, o imperialismo, e como estas inevitavelmente levariam as potências imperialistas à guerra. Em segundo lugar, o desenvolvimento qualitativo da teoria e prática da Revolução Proletária durante a Revolução Democrático-Burguesa, bem como durante a Revolução Socialista. Em terceiro lugar, o entendimento preciso a respeito da ditadura do proletariado, bem como os princípios fundamentais no que tange à construção do socialismo. Em quarto lugar, a elaboração da teoria e direção correta para os movimentos nacionais e coloniais, ligando os movimentos nacionais libertadores às causas da Revolução Socialista Mundial. Em quinto lugar, o desenvolvimento dos princípios organizativos do Partido Leninista, o partido de novo tipo. Stalin, em sua defesa e acabamento do leninismo, contribuiu com as leis e princípios que regem o período de construção do socialismo. O maoísmo é a extensão e o desenvolvimento do marxismo-leninismo aplicado à atualidade. Foi desenvolvido por Mao Tse-tung durante a Revolução Chinesa, no processo de construção do socialismo, na luta contra o revisionismo moderno e particularmente durante a grande Revolução Cultural Proletária. As contribuições do maoísmo incluem a teoria das contradições, o desenvolvimento da teoria do conhecimento e a formulação da linha de massas consistida em das massas para as massas. A teoria da nova democracia, a formulação do caminho da revolução nas colônias e semicolônias e a teoria que diz respeito aos três instrumentos da revolução, o partido, o exército do povo e a frente única. A teoria da guerra popular prolongada e o desenvolvimento dos princípios da guerra militar, o desenvolvimento dos princípios organizativos do Partido Proletário através da compreensão da luta de duas linhas, de campanhas de retificação e crítica e autocrítica, o desenvolvimento de uma política econômica baseada nas experiências soviética e chinesa e o entendimento dialético do processo de construção do socialismo como a condução correta das contradições no seio do processo de transição ao socialismo. E finalmente a teoria e prática da revolução contínua sob a ditadura do proletariado rumo à consolidação do socialismo, o combate ao revisionismo moderno e a prevenção da restauração do capitalismo, tendo sua expressão máxima na grande revolução cultural proletária. Marxismo, leninismo e maoísmo não se tratam de ideologias separadas, mas antes representam o constante crescimento e avanço de uma única ideologia. Nos próximos vídeos, buscaremos expor a história de seu processo de desenvolvimento. Além disso, tentaremos entender a essência de seus vários elementos e aspectos citados durante o vídeo. Falam de eleição, o camponês é perseguido pelo latifúndio e sua corja de bandido. O medo do inimigo é um povo com ideologia, construindo revolução de nova democracia.